ok? O planeta Terra, ele é 25% terra e 75% água. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós está fazendo uma comparação. Nós temos que ser árvore frutíferas. E muitas vezes nós não estamos dando fruto. Aí a pergunta é, por que será? Uma resposta rápida é falta sabedoria. O nosso casamento não é tão próspero e abençoado como gostaríamos, por quê? Falta sabedoria. Uma empresa não dá tanto lucro como deveria, falta sabedoria. Nós somos demitidos muitas vezes dentro do trabalho e não somos promovidos, falta sabedoria. Então nós vamos encontrar a resposta imediata e rápida, sempre é falta sabedoria. Então o que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com isso. Como fazer a minha vida, de fato, chegar na plenitude, né? Que é o número 7. A Renata sabe muito bem, né? Que o 7 representa a plenitude, aonde nós queremos chegar. Eu gravei uma vez, foi o ano passado, 21 vídeos falando das raízes da sabedoria. E aí eu coloquei sabedoria, prosperidade e plenitude. Para chegar na plenitude, nós precisamos buscar sabedoria. Aí eu coloquei 21 pontos, né, dentro da sabedoria, o que a gente precisa fazer para poder chegar e alcançar, de fato, a plenitude. Que a gente nunca vai alcançar a plenitude completa, mas nós estamos em busca dela, em todas as áreas da vida. Faz assim para mim, com a sua mão. Nós dividimos as nossas áreas da nossa vida em 5 áreas: espiritual, sentimental, financeira, profissional, onde você passa as suas melhores 8 horas do dia. Pode abaixar a mão. As melhores 8 horas do seu dia você passa o quê? Trabalhando. Então, a área profissional é um departamento, é uma área da sua vida. E a última, que é o dedinho menorzinho aqui, ó, você tem que cuidar da sua saúde física. Como está a sua alimentação? Tem dormido bem? Tem feito exercício físico? Então, nós deixamos de fazer certas coisas. E por isso escolhemos coisas que a gente não quer, que a gente não gostaria. Então, hoje nós vamos falar sobre esse 7 ciclo, porque o 7 representa a plenitude. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º, né? Alguns dizem que Adão ficou tão perturbado que queria trabalhar no outro dia. Deus falou, que trabalhar o quê, Adão? Amanhã é de descanso. É dia de desfrute. E o Adão todo ali querendo, né? Já levantar de manhã no outro dia para trabalhar. E quando nós seguimos esses ciclos, o 7, você começa a entender um monte de coisa. Você consegue produzir mais. Eu estava conversando com a Elisa e ela saiu do fruto de descanso. Eu fiz aniversário agora, dia 11 de janeiro, que inclusive é o aniversário da minha mãe. E ela saiu do descanso e entrou agora no aprendizado, que é o primeiro. O aprendizado é o primeiro. Só que se ela não descansou no ano, ela vai estar cansada. E aí como é que ela vai ter um ambiente ideal para poder aprender, se ela está cansada? Então, nós precisamos agora entrar no ciclo. Quando vocês entenderem isso, aí a gente vai até no final, vocês vão passar para mim, eu vou ensinar vocês como detectar em qual ciclo você está. Tá bom? Qual ciclo você está? São 7. E esses ciclos, ele varia de acordo com o quê? Eu avalio, por exemplo, meu casamento. O ano que eu casei com a Elisa, aquele primeiro ano do meu casamento é o ano do aprendizado. É o ano de aprender. Você abriu uma empresa, iniciou uma empresa. Aquele primeiro ano da empresa é para aprender. Não é para ter lucro, sabe? Não é para você ficar se matando de trabalhar, é para você aprender como funciona o negócio. Se você começou um relacionamento, primeiro ano, aprendizado. Leia o livro Namoro Blindado, Casamento Blindado, começa a entender e aprender. Uma criança nasceu, primeiro ano dela é o quê? Ela aprende. Ela vai aprender que para poder ter alimento tem que chorar. E toda vez, então, que ela está com fome, ela chora.
Então, o primeiro ano do ciclo é aprendizado. Escreve aí no papel, se você tiver aí uma caneta, um papel. Primeiro ciclo da vida, aprendizado. Uma coisa importante nessa questão que está acontecendo muito hoje. Muitas pessoas estão buscando muita informação, muito conhecimento. E está com obesidade cerebral, de tanta informação que tem na cabeça. E busca conhecimento de todas as áreas, em várias as áreas, e não aplica em nada. Aí fica com obesidade cerebral e confusa. Então, seja mais preciso no conhecimento que você está buscando para você aplicar. Tá? Eu desenvolvi um método, e nesse método é interessante, eu coloco 3 cadernos, 5, que são as 5 áreas, cada área é uma cor. E tudo que você ouvir, o livro que você lê, se é de finanças, você vai escrever aqui, no amarelo. Se é na área profissional, você vai escrever no azul. Ou seja, você está buscando informação e conhecimento e está direcionando eles. Tá? O vermelho, por exemplo, a área espiritual. Então, tudo que eu ouvi, todo insight que eu ouvi, ou uma pregação que eu ouvi, eu falei, caramba, isso que ele falou é importantíssimo. Eu vou e escrevo aqui. E aí, quando nós, então, entendemos que o primeiro ano é aprendizado, e você vai buscar conhecimento, já o segundo, nós vamos entrar agora para quê? O segundo ano é o servir, é o praticar. Lembra do texto? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Não adianta buscar muito conhecimento, ficar cheio de conhecimento, e eu não estou aplicando ele. Não adianta. Então, pega o conhecimento e aplica. E quando você faz isso, você está sendo pragmático. Quando essa palavra vem no meu cérebro, sabe de quem que eu lembro? Dos romanos, que foram os maiores impérios de toda a humanidade, que eles eram muito pragmáticos. E os americanos também. Aprendeu muito com os romanos a ser pragmático, a pegar e aplicar. Por quê? Porque vai dar resultado. Então, primeiro, aprendizado. O segundo é servir. Ou seja, aquilo que você aprendeu, você vai colocar em prática. E não tenha pressa, tá? E festeje, comemore os micro-resultados. A nossa cultura, a cultura brasileira é muito imediatista, é ou não é? Quem concorda que a cultura nossa é muito imediatista, faz um tino aí. É muito imediatista. Monta uma empresa, já quer lucro no primeiro ano. Começou a ter lucro, já começa a trocar de carro. Já começa a tirar dinheiro da empresa e fazer outras coisas. Então, o mediatismo é um problema que impede a nossa prosperidade. Uma árvore, por exemplo, ela tem o tempo certo para tudo. Não adianta eu virar para o abacateiro aqui e querer apressar ele. Ele vai falar, não, eu tenho tempo para todas as fases. Vai ter o tempo que ele vai dar fruto. E nós vamos escolher o fruto dele. Tá? Então, primeiro, aprendizado. Segundo, servir. Terceiro, assim como você pegou e aprendeu e praticou, o que vai acontecer? Vai aparecer pessoas junto a você. Para quê? Para você fazer alianças. Cuidado com as pessoas que você relaciona. Mulheres, já que tem muitas mulheres, né? Relacionamentos. Se nós relacionar com pessoas frustradas no relacionamento, o que vai acontecer conosco? Você também vai ficar frustrado. Se você relacionar com pessoas que tiveram decepções, as decepções delas vai entrar dentro de você e vai virar uma crença em você também. Então, nós temos que ser seletista. Eu faço uma pergunta para você: Jesus foi seletivo? Sim ou não? Foi? Quem concorda que Jesus foi bem seletivo? Ele veio para todos. Mas só o fato de Jesus andar, e andar, e as pessoas ir atrás, e me faz lembrar aqui quando ele fez aquele milagre dos pães e dos peixes. Diz o texto que ele caminhou 3 dias em direção ao deserto.
E quando chegou lá no final, tinha 5.000 homens, aonde aconteceu o milagre dos pães e dos peixes. Eu fico me perguntando o seguinte: se 5.000 chegou lá, quantos mil que ficaram para trás, hein? Que desistiram no meio do caminho? Eu acredito que milhares. E isso era uma forma de Jesus, o quê? Selecionar quem é que quer. Quem é de fato que quer realmente mudança. E as alianças é muito importante. Eu, na minha experiência profissional, já tive vários sócios, irmãos, e a gente aprende muito com os erros, sabe? Se eu voltasse atrás e avaliasse, eu não faria a sociedade que eu fiz no passado. Uma das coisas que é muito indicada para as pessoas que querem prosperar e os jovens, desconectem das suas amizades antigas. Sabe aquelas amizades lá da escola, ensino médio, ensino fundamental? Desconecta. Você não consegue avançar. Se você não consegue, se você ficar. Não estou falando para você excluir ninguém, rejeitar ninguém, fazer acepção de pessoas, não é isso. Mas você começar a selecionar as pessoas que agregam, que edificam. Sabe? Que tem os valores e princípios que você também acredita. Então, esse terceiro ciclo é das alianças. Porque quando você aprende, você começa a praticar, vai vir muita gente, muita gente. E você vai ter que selecionar, baseado nos seus valores e princípios. Tem um princípio que eu sempre usei muito tempo, que diz assim na Bíblia: como andar juntos se não houver acordo? Como andar juntos se não houver acordo? Se deu errado para você, você está dizendo que vai dar errado para mim, por quê? Você é você, eu sou eu. Nós estamos aí, muita gente está falando de uma crise, né, econômica, não é? Esse ano, né? Pode ter lá, aqui não. Né, Renata? Aqui não. Vai ter lá, aqui não. E aí nós viemos aqui numa frase que é a mais ilustre desse livro aqui, né? Do coração. Você tem o que você tem o que você acredita. Se você acredita que vai ter uma crise, vai ter. Se você acredita que vai ter crise para todo mundo, menos para você, e você vai prosperar, vai usar criatividade para poder fazer coisas diferentes e dar resultados diferentes, já é. Efésios 1:3. Então, cuidado com as pessoas que você se aliança, que você se conecta. Cuidado. Busque pessoas que querem sabedoria, que têm sabedoria. Tá? Então, vamos repetir. Primeiro ciclo, aprendizado. Segundo, servir, praticar o que você aprendeu. Terceiro, alianças. Vai aparecer várias pessoas. Você vai saber selecionar isso. E a partir desse momento, o quarto vai vir o quê? Oportunidades. Você se prepara para poder encontrar aquela pessoa que Deus escolheu para ser teu esposo. Você vai se posicionar, você aguarda. Vai aparecer várias oportunidades, ou seja, várias opções. Cuidado. Eu estou falando isso porque eu mentorio um rapaz de 42 anos. Ele é muito legal. E ele, há há uns 40 dias atrás, ele fez uma viagem de moto lá para Santa Catarina e conheceu uma moça lá. E ficou todo empolgado. Na internet, um mês ali conversando e tal. E eu acompanhando ele. Só que quando ele foi pessoalmente, eu falei, agora que é a hora, cara. Você vai lá pessoalmente e vai olhar nos olhos e vai sentir a energia, né? Gente, ele foi para lá numa quinta-feira, retornou no domingo. Aí ele veio me contar, ele falou, ô Nilson, e aí, cara, como é que foi? Ele tava empolgado pra caramba, né? Aí que ele falou isso, rapaz, não deu aquela química, não sei o que e tal. E aí, a gente conversando, aqui no portão tava o Neemias também, nosso filho também, que já tá bem maduro com a relação a esse tipo de coisa, relacionamentos. A Elisa também colocou, e ele falou, já captei. Ligou para ela no outro dia e
A gente não sugere nada, né? E aí passou agora umas 2 semanas, gente. Ele conheceu uma moça. O cara tá super, super empolgado e conectado. A moça tem 39 anos e ele só tava olhando moça assim de 25, 27. E a gente orientando, ó, a Bíblia diz que tem que ser da sua mocidade. Ele é malhador, corredor, né? Gosta daquelas motos grandes, BMW. E aí, ele encontra uma moça de 39 anos, mulher de Deus, também aguardando já, ó. E tudo indica que vai dar. Eu acredito, porque ela veio aqui em casa aqui essa semana, foi muito legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem que se posicionar. Oportunidades vão aparecer, isso na área sentimental, isso na área profissional, até de oportunidade de trabalho. Mas você posicionada, você vai entender qual é a melhor oportunidade. Ok? Então vamos lá. Quem quiser interagir aí, tá, pessoal? Por favor, fale. Para a gente poder interagir, fazer pergunta, pode fazer. Então vamos lá, repetindo. Primeiro, ciclo, aprendizado. Segundo, servir, praticar o que você aprendeu. Terceiro, aliança. Cuidado. O quarto, vai aparecer o quê? Oportunidades. O quinto, esse quinto é o quinto que a coisa vai começar a ficar meio assim, sabe? Será que é? Será que não é? É o ano da perseverança. Escreve aí, perseverança. É um ano que você vai ter que persistir, tá? Vai vir pessoas colocando coisas contrárias, vai vir situações que vai fazer você, de repente, sair da fila, até mesmo desistir. Não desista. Persevere. Porque se você desistir, você sai da fila. É como se você tivesse para ser atendido na fila do banco. Você entra na fila, vai chegar a sua hora, mas você tem que ficar ali. Se você sair, com certeza você não vai tomar posse da bênção que você gostaria de ter conquistado. Então, a persistência. E aí entra uma coisa também que eu incluo nisso aí, tá? Nessa 4 aí, nesse quinto, que é perseverança. Resiliência. Alguém pode falar para mim o que é ser resiliente? Fala para mim o que é ser resiliente. Fala para nós. O que você entende por resiliência? Para mim, Antônio, é a capacidade de resistir, né? É uma certa força interior, assim, vamos dizer assim, de resistir pressões, resistir posições, opinião dos outros, críticas, enfim, uma infinidade de coisas. E exatamente isso. A vida é cheia de pressões, sim ou não? Tem pressões para todo lado. Você tem que ser resiliente. Eu tive uma época que eu tinha uma empresa de colchão, sabe? E a gente tinha que explicar isso. O que é um colchão resiliente? É aquele colchão que você deita, ele afunda, porque ele vai de acordo com o seu peso, ele vai ceder de acordo com o seu peso. Mas quando você sai do colchão, ele volta. Resiliência, na verdade, é isso. Você sofre pressão, mas logo depois você volta à normalidade. Nós temos que ser resilientes. O militar, como eu passei 30 anos na Força Aérea, né? Alguns sabem, outros não, eu sou aposentado da Força Aérea há 7 anos. O militar, ele aprendeu a ser pressionado, a ser resiliente. Sabe aquilo que o Bolsonaro cometeu, um erro gravíssimo no Covid? Aquele erro dele porque ele foi militar, ele foi pego desde 15 anos para ser do Exército. Você imagina numa guerra, e aí você foi atingido ou machucou, e você fica de mimimi, e os colegas dependendo de você para lutar contra o inimigo está lá, só vindo, e você tendo que guerrear. Imagina se você for mimizento. Imagina se você ficar com dor de barriga, eu acho que eu não vou atirar, não. Não existe isso. Entendeu? Então, o militar, ele já desde o início, ele
já é treinado para ser resiliente. E para ser criticado, o soldado, quando entra nas Forças Armadas, ele sofre. Sofre por quê? Porque há uma... Sabe? Quem está treinando ele fala, você é isso, você é aquilo, levanta. E aí, o cara tem que ser resiliente. Porque na hora da guerra, pode custar uma vida ou várias vidas, se uma pessoa não é resiliente. Alguém quer falar algo aí? Pode falar. Temos que ser perseverantes, sim ou não? Antônio, eu queria, na verdade, retroceder um pouquinho. Eu não entendi por que que a aliança vem antes das oportunidades. Entendeu? Assim, porque a oportunidade, você tem, às vezes, uma oportunidade, e aí você vai escolher com quem você vai fazer aliança. É isso que eu... Então, vamos ser, então, aqui bem romanos, né? Bem pragmáticos. Como você prosperar, uma das razões que te dá base para prosperar é você conectar com alguém. Por isso que a Bíblia fala assim, onde tiver 2 ou mais pessoas. Alguns sabem, eu e Elisa, nós saímos do sistema religioso já há 14 anos. Teria como eu resistir, entender o que Deus queria de mim, se eu não tivesse com a Elisa do meu lado, minha esposa? Ou seja, as pessoas é essencial na nossa vida. Se você não é casada, você está ali com seu pai, com a sua mãe. Ali é a base, pessoas. Você casou, sai da sua casa e você se une a alguém. Ali agora há uma força, há uma unidade, há uma aliança. E a partir desse momento você se torna mais forte. E vai aparecer as oportunidades e você vai saber escolhê-las. Então, quando fala de aliança, está falando de gente, de pessoas. Então, tem uma força, 2 pessoas têm muito mais. Uma cabeça pensante faz coisas legais. 2 cabeças pensantes fazem muito mais. Deu para encaixar? Por que as oportunidades vêm depois? Por exemplo, quantas decisões eu tomei que antes de tomar eu perguntei a Elisa para saber a opinião dela. Isso é fundamental. Principalmente o homem, né? Porque o homem é aquele que vai à frente. É o que toma decisão e vai à frente. Mas a mulher é o radar. Vocês, mulheres, têm uma sensibilidade muito maior. Não, quantas pessoas na minha mentoria, que eu acompanho empresário, se a mulher falar assim, não se alia a esse cara não me inspirou confiança. Já era. Não faça aliança, porque vai dar errado. Se a esposa viu que alguma coisa que o homem não vê, a mulher vê. E aí acha que é uma grande oportunidade. Não é uma furada. Então, eu acredito que a aliança, você vai estar rodeado de pessoas que vai te orientar, entendeu? Para tomar melhores decisões nas questões de oportunidades. Por exemplo, teve um empresário aqui, inclusive esse empresário morreu com 41 anos no Covid. Foi muito triste. E ele tinha uma empresa de pneus. E ele estava com dinheiro em caixa, ele começou a conversar comigo, e ele estava com umas ideias de montar oficina, para poder montar o pneu no carro. E ele achou uma grande oportunidade de comprar todo equipamento para essa oficina, e ele só vendia pneu. Eu virei para ele e falei, Léo, cara, pensa comigo, cara. Se você é um ótimo vendedor, cara, e sua expertise toda é de venda, por que você vai entrar na área de serviço? Conseguir gente para trabalhar, cara, vai ser um negócio complicado, vai desgastar você e tudo. E eu sei que você está com capital. Faz o seguinte, cara, aguarda as oportunidades, porque vá que aconteça de o dólar disparar, uma crise econômica lá na China, nos Estados Unidos, e aí aumenta os preços do pneu e você não tem dinheiro. 2 meses depois que eu falei isso, o que aconteceu? Veio o Covid. Veio o Covid, ele pegou esse dinheiro e comprou contânia de pneu. A empresa dele de 400 mil pulou para 700 mil de faturamento. Naquele período ali, logo depois do Covid, uns 6 meses. Ou seja, a conversa, a oportunidade, ele tinha várias, mas qual seria a melhor? Então é muito bom você conectar com gente,
para poder ouvir de outra visão, de outro ponto de vista. Legal? Então, Eu primeiro posso, aprendizado, pode eu falar. posso, eu entendi assim, com relação à aliança, ela não necessariamente seria de um casamento, mas, por exemplo, de uma amizade, né? Eu até lembrei de um ensino que a pessoa dizia assim, a distância de mim para qualquer pessoa do mundo são 6 pessoas, ou 4, né? 4? Acho que são 5, fala que é 5. Aí, nem 6, nem 4, 5 pessoas. Então, assim, eu conheço, inclusive, a rainha da Inglaterra. Se eu conhecer 6 pessoas, a distância de mim para essa pessoa suposta, né, que exista no mundo são outras 5 pessoas, no caso. E é interessante isso, porque isso gera network e, consequentemente, a oportunidade, né? 85% dos seus resultados é do network. É muito. 85%. É uma ideia que você captou de alguém. É uma sugestão que você captou de alguém. É um livro que você leu. Então, aí começa a aparecer. E aí que tá. Quando você está com dinheiro, vamos falar da área profissional, financeira. Você está com dinheiro em caixa, aí você tem que dobrar o seu cuidado. Porque vai aparecer a oportunidade de você comprar coisas que você não deveria comprar. Mas você está com dinheiro. Ah, vou trocar meu carro. Mas será que precisa trocar o carro agora? Então, aparecem muitas oportunidades. Aí você conversa, vai conversando com as pessoas. Conexão, parceria. Tá? Eu gostaria de compartilhar os Salmos 90. Quem pode abrir aí e ler para nós o Salmo 90, 12, 14 e 17? Que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. Você vai ler o 90, o 12, o 14 e o 17. Alguém lê para nós. Alguém? Eu posso ler. Pode. O 12, O 12. ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O 14. O 14. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Na Versão versão aqui, NVI. na versão que eu tenho aqui, fala assim, ó. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus, e faze prosperar nossos esforços. E ele repete, vírgula, sim, faze prosperar nossos esforços. A gente, às vezes, está esforçando muito e não tem resultado. E, às vezes, você entender esses 7 ciclos, você vai ver que a vida vai ficar muito mais leve. Você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis. E não quer dizer que você está num ano de aprendizado que você não vai servir. Não, não é isso. Não vamos aqui entrar, ser militar tapado, né? O militar é assim. Não, ele está dizendo que, e não quer dizer que você está na aliança, que você não vai ler um livro, que você não vai aprender. Não, não é isso. Só que quando você está no ano do aprendizado, vai ser mais fácil. Você vai aprender com mais facilidade. Vai aparecer situações que você vai captar, vai entender melhor, porque a sua cabeça está legal. O que antecede o aprendizado, que é o 7º, qual é? O ciclo vai se repetindo, né? Eu vou adiantar, né? Que é o 7º é o descanso. Você está tranquilo, você ficou um ano descansando, desfrutando de boa. O ano seguinte, você vai começar o ciclo de novo, que é o aprendizado. Você está descansado. Então, faz sentido? Faz. Primeiro, aprendizado. Segundo, servir. Terceiro, aliança. O quarto, oportunidades. O quinto, perseverança. Ser resiliente, continuar na proa. O sexto é o momento da colheita.
é o momento do abacate dar fruto. E é a hora de eu ir lá pegar. O sexto é o ano do resultado. Se você fez todo esse processo, pode ficar tranquila, que agora vai ser o momento da colheita. Antônio Wilson, eu posso colher todos os anos? Claro, você pode colher todos os anos. Só que vai ter um ano. Se você fez todo o processo, você vai colher muito mais. Se a pessoa se posicionou para receber aquela pessoa para você se unir em casamento, você fez todo o processo. Esse é o momento da colheita. Vai chegar o momento da colheita. Só que nós não podemos o quê? Apressar. Alguém sabe a diferença, gente, de apressar e acelerar? Tem uma diferença nisso aí. Acelerar é uma coisa. Apressar é outra. Pessoa apressada. Já ouviu falar que apressado come cru? Você apressa, você pula processo, você pula etapa. Aí você vai se lascar. Você quer pegar um trilho, você quer pegar um desvio. Cuidado. Apressar é você fazer o que a Sara fez, né? Agora, acelerar. Acelerar é você aumentar a velocidade, mas na hora certa. Uma corrida de Fórmula 1. Quando chega a curva, ele desacelera. E quando ele sai da curva? Ele, ó... Então, há uma diferença. Há momentos que você tem que acelerar. E há momentos que você tem que desacelerar. O último, o sétimo, que é o último ano, é o ano do descanso, do desfrute. Eu tenho aprendido isso. Nos últimos anos, eu tenho aprendido essa questão aí, sabe? De desfrutar, de descansar. Então, você precisa esperar 6 anos para poder descansar? De forma alguma. Você consegue fazer esse processo na semana? Sim. Não são 6 dias, 7 dias. O sétimo, não tem texto bíblico que fala que é para você descansar? Tem muita gente cansada aí? Sim ou não? Ao invés de descansar, você está plantando. Se nós seguimos esse trilho aí, esse processo, eu tenho certeza e convicção, porque isso veio da origem judaica, esses 7 ciclos. Você vai perceber que vai melhorar muito, tá? Vamos lá, então, para poder saber em que ciclo você está? Quem sabe fazer esse cálculo aí para poder... Alguém já fez? Não, né? Vamos pegar um exemplo aí. Alguém abre o microfone aí. Me fala a sua idade. A sua idade não, o ano que você nasceu. O mês e o ano. O dia, o mês e o ano. Ó, vou falar então. Eu nasci em 77, no mês 2 de fevereiro, dia 19. Então, um ano de virada, senhor Maria. Aí nós estamos avaliando a sua vida, tá? Não estou avaliando a sua empresa, não estou avaliando o seu trabalho, não estou avaliando o seu casamento, nada disso. Estou avaliando a sua vida, tá? Certo. Então, quer dizer, Antônio Wilson, que o meu casamento com a Elisa pode estar numa fase de servir e eu, profissionalmente, estou numa fase de aprendizado. Pode ter. Mas eu aconselho você não ficar focando muito, entendeu? Foca mais a sua vida, quando você nasceu, o ano que você nasceu. Aí dá para você fazer um negócio legal. Certo. Então, quando você nasceu em 77, o primeiro ano, que foi o 77, você está no aprendizado. Aí agora, se você fizer, acompanhar o 78, 79, você vai seguindo e vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí começa de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a 2025, tá? Mas os caras deram uma dica aí, o seguinte. Quantos anos você tem? Pode falar, Maria? 47. 57. 47. 47. Eu que tenho 57. 47. Então, vamos lá, múltiplo de 7. Então, o múltiplo de 7 é 49. Então, aqui vai dar 42. 42 menos 47 me deu 5. E eles pedem para somar mais 1. Então,
você está no 6º ciclo. O 6º, então, é colheita, resultados. Se você estiver fazendo todo o processo, era para você estar colhendo agora. Tá? E depois eu vou confirmar com você, tá, Maria? A Elisa tem seu contato, não tem? Tem. Eu vou confirmar, porque aí eu vou seguir todo ali. Mas eles falam para somar mais um, e aí consegue achar o ciclo. Por exemplo, eu estou com 56, vou fazer 57 agora. Eu estou saindo do aprendizado e estou indo para o servir. Então, eu vou focar em servir as pessoas. Entendeu? Eu estou indo para o 48 mês que vem. Então, você está saindo agora do 6º e está indo para o 7º, que é o descanso. Tá? Faz sentido. Então, você está cansada, Maria? Foi cansativo? Tô. Como é que tá? Hein? Estou bem cansada. Aproveita para descansar a partir de dia 2 de fevereiro. Preocupa com você. Se volte para você. O que você gosta de fazer? Faça o que você gosta. Cuide de você. E aí, quando eu falo isso, eu falo do corpo, né, da alma, do espírito. Mas, principalmente, gente, se nós estamos falando aqui desses 7 ciclos, nós estamos falando de corpo, tá? É mais corpo. Então, vamos falar assim, a carcaça, né? Uhum. É da árvore, né? E a gente cuida muito pouco de nós mesmos. A verdade é essa. A gente cuida da mãe, a gente cuida do nosso pai, a gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos, e a gente é relaxado conosco mesmo. Se eu estou falando alguma besteira aqui, pessoal, fala agora. Nós não cuidamos bem de nós mesmos. Então, o ano, que é o 7º, aproveita, faça isso. Ô, Antônio, ensina para a Oi. gente fazer aí, que eu não entendi, não. Como é que é? Também não. Como que a gente faz para descobrir... Por exemplo, a Maria está com 47, aí aumenta 2, é isso? Nós estamos falando aqui de 7 ciclos, então nós temos Sim. que ver o múltiplo de 7. Então, por exemplo, qual a idade sua, Dina? A data de aniversário. Eu estou com 54. E qual mês? Dia e mês. Mês de dezembro. Tá, então, dezembro de 54, você nasceu, você iniciou o ciclo do aprendizado. Quando você chegou em dezembro de 55, você encerrou o seu aprendizado. Eu nasci em 1970, eu estou com 54 anos. Desculpa. É. Então, em 1970, você iniciou o seu processo de aprendizado. Isso. Quando você começou em 71, você iniciou o servir, tá bom? Isso. Vamos lá, 54. Múltiplo de 7, abaixo de 54, 49. Então, eu vou botar aqui 54 menos 49, vai dar 5. Vou somar mais 1, vai dar 6. Então, tudo indica, depois eu confirmo também com você, tá? Você está no ciclo 6, que é o do também colheita, do resultado. Quando você chegar em dezembro, este ano, 2025, você vai mudar de ciclo. Você vai entrar para o 7º, que é o descanso. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? É porque eu não sou boa de números. Espera aí. Eu pego, então, 54, diminuo de 49, que é o múltiplo 49, de 7. que é o múltiplo de 7, isso. Aí sobrou 5. Sim, você sobra soma mais 1. Você soma mais 1 com 6. Entendi. Tá? Agora vamos deu fazer, Cássia? Quer saber qual é o ciclo, Cássia? A Denise ergueu a mão. Cadê a Denise? Então fala, Denise. A moça, a tabela aí, ó, a planilha. Desculpa, o áudio está fechado. Primeiro, perdão, gente, que eu tive que me ausentar, demorei a começar a gravar, porque Maria Eduarda chegou da natação e ela caiu lá e machucou o joelho. Chegou com o joelho sangrando, todo ralado, a unha do pé sangrando. Aí eu tive que dar o banho e fazer os primeiros socorros, que ela foi com o pai dela, aí o pai meio que não sabe lidar com essas coisas, né? Mas, enfim,
Aí ela está ali no quarto descansando. O que que eu fiz? O que que eu faço? Depois eu vou achar a planilha e envio para vocês. Mas o que que eu fiz agora para ficar fácil? Escrevi do 1 ao 7. Fui na carteira, 1 ao 7, 8 ao 14, fui escrevendo os números até 7. O último foi 42 aqui na minha fila. Como eu estou com 43, aí eu contei aqui, 1, 2, aqui foi uma, aqui foi o início de um ciclo, aqui o início de outro ciclo, aqui o início de outro, de outro, de outro, de outro. Ou seja, eu passei por 6 ciclos já. Aí sobrou o 43. Aí eu achei que eu iniciei o ano passado, em agosto, o meu ciclo de aprendizado. Então, vocês vão colocando assim de 7 em 7, que vai ser mais fácil para vocês chegarem à conclusão de qual que vocês estão, tá? Quem vai tirar? Quem vai tirar? Denise contou o número por ano, foi? Exatamente, que é muito mais, não tem perigo de ter erro. Não, olha Escrevi só. aqui, Hein, Denise, olha só. Quando vocês fazerem isso ano a ano, eu acho muito legal, sabe por quê? Qual foi o ano que você mais sofreu pressão? Que foi um ano de perseverança, muita pressão. Às vezes acontece, você fala, caramba, esse ano foi o ano, de fato, foi o ano mais difícil da minha vida. Foi de perseverança. Eu, por exemplo, eu estava no ano do descanso. Como eu descansei, como eu viajei, como eu aproveitei o ano passado. Realmente, depois, agora, eu já não estou passeando tanto mais, já não estou tendo tanta disponibilidade. Já entrei, eu vi umas novas coisas, fui aprendendo coisas novas, né, que eu tenho visto, em relação a ministrações, a pregações, essas coisas. Então, assim, realmente, ganhei livros para ler, sabe, assuntos diferentes, assim. Então, eu entrei no aprendizado. Mas eu tenho essa planilha, gente. Em algum momento, depois que acabar aqui, eu vou achar ela e vou mandar para vocês. Aí dá para você calcular a empresa, tudo direitinho. O ano de cada coisa. Eu falei no início aqui de obesidade cerebral. Quem é sincero, responda para mim. Quem é que está aqui, ano e mais ano de aprendizado? Só aprende. Aprende, lê, e ouve, e vê pregação, e lê livro. Quem está aqui, hein? Só nessa fase. E não sai. E não sai. Deixa eu falar uma coisa, eu não concordo com as duas, porque quando você fala que você só aprende, então significa que você está se enchendo, mas você não age. E não é assim não, Diane e Maria, porque onde vocês vão, vocês fluem. Então pode achar que estão erradas no julgamento de vocês. Porque o cérebro obeso, ou não sei o que obeso aí, é aquele que não funciona. Ele só retém. E vocês não retêm. Renata, mas para olhar para nós, Renata, nós temos que. Eu olho para mim, tá? Eu tenho que bater em mim. Já era para estar com um livro escrito. Tá aqui, ó. Praticamente todos os capítulos já falei, cadê o livro? Cadê? Tá aqui. Mas cadê o lançamento? Eu tenho certeza que tem vários aqui que estão me ouvindo que tem livros, escrito. Cadê o livro? Editado, cadê? Cadê o livro nas bancas? Cadê o livro das pessoas? Eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que têm muito conteúdo, experiência. Cadê o transbordo? A gente não transborda como deveria transbordar. Ou seja, o transbordar é praticar. O transbordar é levar para as pessoas aquilo que Deus colocou dentro de nós, de conteúdo, de experiência. É ou não é verdade? É ou não é, Denise? Tem muita coisa aí dentro, Denise, assim. Um monte de gente precisando, um monte de gente querendo ouvir, necessitando. Assim. Tem. Muita coisa. Inclusive, teve não sei quem veio falar comigo de curso, não sei o que, eu falei, não, minha cabeça não aguenta mais. Eu preciso fazer outras coisas. Agora, eu não posso aprender mais isso, mas isso foi o ano passado, né? Eu falei, não tenho condições mais. Eu não aguentava. A minha mente já não aprendia mais nada. Vamos lá para a prática, a nova aliança. Eu tinha a época, eu e Elisa, a gente saía para o supermercado e tudo, orar para todo mundo e um monte de gente sendo curado. Daqui a pouco foi parando. Se eu falar para você, Antônio Wilson, qual foi a última vez que você orou? Eu acho, deve ter uns 20 dias. Mas não pode.
Não pode, tantos dias assim, e ver as curas, que é uma coisa tão normal. Prática, sabe? Daquilo que a gente já conhece, já sabe, e a gente não faz. É porque não está Agora, no ano da prática. para a gente concluir, então, tá? Porque já são 8h59, para a Renata dar continuidade. Vamos fechar aí Êxodo 23:10. Eu vou ler para vocês. Êxodo 23:10. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos. Vou repetir. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos. Mas, no 7º ano, deixem que ela se renove e descanse sem cultivo. Ô, gente, nós temos que descansar, temos que cuidar de nós. Temos que cuidar de nós. Amém? Amém, show de bola. Que o nosso nível de sabedoria tenha aumentado, que o Espírito Santo continue, sabe? Para que a gente possa fazer as coisas com mais precisão, com mais sabedoria, com mais graça, com mais poder de Deus. E saber o momento de colher. A Elisa ontem foi com o meu filho aqui perto, aqui, colher manga. Quem gosta de manga aí, gente? A Elisa é apaixonada com manga. Meu Deus, ela é minha irmã. Se pegar uma bacia de manga, assim, coquinha, aquela pequena, não sei se é aí em outra região, né? Ela fica não sei quantas horas ali só se deliciando na manga. Mas aí ela chegou com muita manga ontem. E aí eu fui chupar manga. Várias mangas estavam com bicho. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Mas aí vamos avaliar. Bem que esse pé de manga, por que esse pé de manga está dando manga ruim? Porque Deus não criou um pé de manga para manga bicho. É verdade ou não é? Se nós formos fazer uma análise, nós vamos detectar onde está o problema. A raiz, a causa. Eu tenho certeza que esse pé de manga pode dar manga muito boa, igualzinha que eu desfrutei ao mês passado lá em Carangola. O meu pai, ele plantou um pé de manga coquinha lá na fazenda. Gente, era muita manga. Muita manga. Não tinha um bicho. Não tinha um bicho. E é muito bom quando você vê um pé dando fruta doce, sem bicho. E é isso que Deus quer de nós, que a gente seja árvore frutífera, exponencial. Tá? Que Deus nos dê essa graça, sabedoria, para que a gente possa ter um ano de 2025 diferenciado. Tá bom? Amém? É com você, Renato. Vou fazer uma pergunta, inclusive. Nós vimos, você passou para nós a questão de ano, certo? Cada ano uma coisa. Dentro da nova aliança, a gente já sabe que o nosso modo de viver é em descanso, né? Então, eu não vou esperar passar 6 anos para depois descansar. Porque toda a nossa vida na nova aliança, ela é pautada no descanso. Então, depois você fala se está certo. Mas eu entendo que o meu aprendizado tem que começar em descanso. Sem aflição, sem ansiedade, sem, como é que fala? Preocupação, sem aquele negócio de tenho que conseguir, certo? Porque senão nós estamos agindo igual ao mundo. A gente está na velha aliança de novo, esforço próprio. Quando acontecer, depois da parte lá do aprendizado, que você vai para a segunda parte, pôr em prática, também vai se dar no descanso. Por quê? Porque quem vai gerar as oportunidades para você viver essa prática vai ser o próprio Espírito Santo, certo? As alianças também só vão se dar em Jesus se elas forem feitas no descanso em Cristo, ok? Eita. Renato, o que você está falando aí veio agora aqui na minha mente assim com muita clareza. A vida tem que ser leve e suave. Não é isso? Meu filho, tudo que você fizer, faça com leveza. Seja leve. O descansar é confiar. As coisas têm que ser leve e suave. E outra coisa, coração.
Você sentiu paz no coração? Vai e faz. Não sentiu, fecha, não faz. Leve e Sinal suave. vermelho é o sinal vermelho, né? Porque o sinal verde é o que nós vivemos por causa da presença do Espírito Santo. Deu o sinal vermelho, dá um passo para trás, né? Então, eu acredito que a gente precisa, dentro desse estudo, pautar que tem que ser tudo feito em Cristo, e em Cristo é no descanso. Aí, todas as fases que nós vamos passar, a nossa colheita, né, do final do ano, mesmo final do ano de aprendizado tem uma colheita, não é? O final do ano de uma aliança tem uma colheita. Todas elas vão ser com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Porque todas elas vão ser feitas em Cristo. Você me fez Amém? lembrar agora de novo, Renata. Jesus com os discípulos estava ali para poder com fome. Eles foram lá e colheram. O que os religiosos falaram? Hoje é sábado. O que Que vocês isso? estão Vai fazendo? com a mão suja. Hein? É exatamente isso. Então, porque assim, hoje eu vejo que quando você estava ministrando, eu falei, Jesus, mas eu não vou sair do descanso, porque depois que eu aprendi isso daí, eu não quero mais me mover dele. Mas descanso não significa, aprendi essa frase essa semana passada. Descanso não significa não fazer nada. Descanso significa fazer aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo, na hora certa, com as pessoas certas, no local certo. Então, cada Exatamente. etapa da nossa vida, ela tem que iniciar no descanso. Então, todo o meu aprendizado vai ser no descanso. As alianças que vão ser feitas e assim por diante. Amém? Creio assim. Tô certa. Dentro da nova aliança, eu creio que tem que ser desse jeito. E João 15 fala o quê? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. O ramo só pode dar fruto se permanecer na videira. Tudo que nós fazemos temos que estar em conexão com ele. Para ele, por ele, dele. Ele é a razão de tudo. E leve e suave. Tá?